Olá, tudo bem? Então seu filho não aprende, né? Vamos entender hoje por que isso acontece. Um psicólogo lá dos Estados Unidos chamado William Glasser, que ele desenvolveu uma teoria com os principais alunos de universidades, alunos de colégios, para entender como é que esses alunos aprendiam, né? E ele chegou a algumas conclusões que eu acho que vão ilustrar bem, né, o que está acontecendo com o seu filho quando ele está estudando. Por que ele não está conseguindo reter esse conteúdo? Dá uma olhadinha aqui nessa pirâmide que ele construiu aqui. Segundo ele, né, quando a gente lê um conteúdo, a gente é capaz de absorver cerca de 10%. O que isso significa? Seu filho ele vai lá para o quarto, né, com um livro e fala assim, não, vou estudar. Só que ele está lendo aquele conteúdo de uma forma passiva. Quando ele faz isso, o que vai acontecer? Cerca de 10% daquilo que ele está lendo vai ficar gravado na mente dele. Então, na hora que ele chega para fazer a prova, ele vai lembrar de muito pouco conteúdo. Então, ler é uma parte do processo, mas não é nem de longe a maneira mais adequada para a gente estudar. Vamos seguindo aqui a pirâmide que a gente vai chegar na maneira mais adequada para o seu filho poder estudar. Quando nós escutamos, a gente é capaz de reter cerca de 20% daquilo que a gente estudou. Então, quando você escuta, né, você ouve um conteúdo sendo ministrado, né, alguém está explicando aquilo para você, aumentou um pouquinho, né? Ou seja, então de 10% quando você estava lendo, aumentou agora para 20%, mas ainda é muito pouco. Quando a gente vê, né, então o estímulo visual, ele sobe isso para cerca de 30%. Então, se o seu filho ele vê um determinado conteúdo, aquelas imagens, né, começam a formar ali, e ajuda a aumentar um pouco a retenção de conteúdo, né? Então, se ele está lendo e tem alguma imagem, por exemplo, que ilustra aquilo que ele está lendo, então já aumenta um pouquinho, mas aumenta para cerca de 30%. E a gente também não quer 30%, nós queremos uma retenção mais alta ainda de conhecimento. Quando você une, né, você vê e escuta, que é, por exemplo, o que está acontecendo nesse vídeo aqui agora. Você está vendo e você está escutando o conteúdo. Então, cerca de 50% desse conteúdo é retido. Então, 50% já começamos a chegar num patamar legal, né? Então, a ideia aqui é a gente subir um pouco mais. Então, quando nós discutimos, né, o que seria esse discutir? Ele aprendeu alguma coisa e aí ele vai discutir isso com um colega, ou ele vai perguntar para um professor, né? Ele vai conversar sobre aquele conteúdo, tirar dúvidas daquele conteúdo com alguém. Então olha quanto que já fica retido de conhecimento na memória, cerca de 70%. Olha quanto que já melhorou, né? Ou seja, lá daquele início que a gente vinha falando. Mas dá para melhorar isso ainda mais, né? Se você observar aqui, ó, quando a gente escreve, né? Então se o seu filho está estudando, ele teve a aula, né? E aí ele chega em casa e ele começa a fazer resumos, fazer anotações, então ele consegue absorver agora muito mais. Cerca de 80% daquele conteúdo que ele estudou vai ficar gravado na memória dele. Então, esse é um ponto, né, a ser fundamental de você estar instruindo o seu filho quando ele vai estudar. Ele precisa escrever, ele precisa fazer anotações, né? E a maioria dos jovens, né, dos adolescentes hoje, eles não querem escrever, né? Eles querem aquele conteúdo de forma passiva, muito fácil, mas a forma que ele tem de realmente começar a colocar isso dentro da cabeça é colocando no papel, certo? Mas olha a mágica que vai acontecer aqui, ó. Segundo esse psicólogo, né, a maneira mais eficaz, né, de uma pessoa conseguir aprender um conteúdo é quando ela explica. Então, explicar o conteúdo para alguém pode fazer você reter até 95% daquilo que você estudou. Olha que legal isso, né? Você imagina você estudar um conteúdo, né, e se preparar para uma prova e lembrar 95% daquilo que você estudou. Mas o que seria esse explicar? Explicar é você ensinar aquilo que você aprendeu para alguém, né? Nesse momento você pode pedir, inclusive, né, para que o seu filho ensine o conteúdo para você, né? Você pede, olha meu filho, você estudou qual conteúdo você estudou para a prova? Então me explica esse conteúdo.
né? Faz eu entender esse conteúdo, né? Quando ele for capaz de explicar isso para alguém, basicamente ele vai estar traduzindo aquilo que ele estudou numa linguagem que ele não vai esquecer mais, né? Por que professores aí citam datas de cor, citam fórmulas, né, e tudo mais? Porque eles explicam aquilo tantas vezes que aquilo fica gravado na memória, né? Então a maioria dos estudantes, né, que se preparam realmente para uma prova, eles têm todas essas etapas que a gente discutiu aqui, mas eles sempre colocam essa etapa final, que é explicar esse conteúdo. Ah, mas eu não tenho ninguém para eu explicar, não tem problema, né? Você pode explicar para o espelho, você pode explicar para uma câmera, você pode explicar para quem você quiser. Você explicando esse conteúdo é quando você vai estar, de certa forma, cristalizando aquilo na sua mente e vai estar aprendendo conteúdo de forma efetiva. Então essa era uma dica rápida, né, que a gente queria dar aqui para vocês hoje. Esse, inclusive, é um dos métodos que nós utilizamos aqui no método acompanhamento escolar, né? Então sempre os nossos professores eles explicam o conteúdo para um aluno, né, e perguntam para o aluno se ele entendeu, né? Então ele vai justamente pedir para o aluno explicar aquele conteúdo para ele, justamente para ver se ele realmente aprendeu aquele conteúdo ou se ele apenas estava dizendo, né, que aprendeu para poder acelerar ali o processo, né? Então para a gente ter essa certeza que o aluno aprendeu o conteúdo. Então se você não é inscrito no canal, inscreve aqui no nosso canal, né? Deixa o like. Vamos colocar aqui também o nosso Instagram, lá todos os dias a gente tem dicas de estudo, né? Tudo que vai levar o seu filho a ser esse aluno nota 10 que você tanto espera, tá certo? Então muito obrigado e até a próxima.